Oi, pessoal! Hoje vamos conversar sobre algo bastante interessante: catolicismo e protestantismo. Você sabia que catolicismo e protestantismo, apesar de compartilharem a mesma fé em Jesus Cristo, divergem de maneiras surpreendentes e até polêmicas? Fique conosco para descobrir essas verdades fascinantes e comece a ver sua fé sob uma nova perspectiva. O catolicismo tem suas raízes em Roma, por volta do ano 30 depois de Cristo, logo após a crucificação de Jesus Cristo. A Igreja Católica primitiva se via como a continuação da lei judaica e dos ensinamentos de Jesus, transmitidos aos apóstolos. Já o protestantismo só surgiu em 1517, quando Martinho Lutero, um monge alemão, iniciou a reforma protestante em Wittenberg, Alemanha. Esse movimento visava reformar corrupções percebidas dentro da Igreja Católica, que, segundo Lutero e seus seguidores, havia se desviado dos ensinamentos originais do cristianismo. São Pedro, um apóstolo proeminente de Jesus, é tradicionalmente considerado o primeiro líder, ou Papa, da Igreja Católica. De acordo com a crença católica, Pedro recebeu as chaves do reino dos céus, tornando-se o líder da Igreja na Terra. Em contraste, Martinho Lutero, um monge, teólogo e professor alemão, foi o líder inicial do protestantismo, desenvolvendo uma teologia que enfatizava fé, escritura e graça, afastando-se da autoridade da Igreja institucional. O catolicismo usa predominantemente o crucifixo, uma cruz com a imagem de Jesus crucificado, como seu símbolo principal, lembrando constantemente o sofrimento e sacrifício de Jesus pelos pecados da humanidade. O protestantismo, por outro lado, utiliza principalmente a cruz latina, geralmente sem o corpo de Cristo, destacando a ressurreição de Jesus e a vitória sobre a morte e o pecado. A arquitetura das igrejas católicas é frequentemente grandiosa, refletindo a majestade e a glória de Deus, incluindo estátuas, pinturas e vitrais que retratam histórias bíblicas, santos, anjos e cenas da vida de Jesus. As igrejas protestantes, em contraste, adotam um estilo arquitetônico mais simples e modesto, com ênfase no púlpito e na palavra falada, refletindo o foco protestante nas escrituras e sermões em vez de representações visuais do divino. A Bíblia Católica contém 73 livros, incluindo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, com vários livros deuterocanônicos não encontrados na Bíblia Protestante. Em contraste, a Bíblia Protestante, produto da Reforma, baseia-se nos 66 livros do cânone judaico, omitindo 7 livros do Antigo Testamento que Lutero e outros reformadores consideraram apócrifos. No catolicismo, um sacerdote que leva uma vida celibatária e modesta é o líder religioso típico, mediando entre Deus e os humanos, conduzindo os sacramentos e guiando suas congregações no caminho do crescimento espiritual. No protestantismo, pastores ou ministros são os líderes espirituais, muitas vezes carismáticos, influenciando suas congregações através de sua personalidade e ensinamentos. Diferente dos padres católicos, o clero protestante pode se casar e ter filhos, refletindo a crença de que ministros podem melhor guiar suas congregações se compartilharem das mesmas experiências de vida. Para os católicos, confessar os pecados é geralmente realizado com um sacerdote, dentro de um confessionário. Este sacramento, conhecido como reconciliação ou penitência, simboliza o arrependimento do pecador e a graça de Deus transmitida pelo sacerdote. Os protestantes, porém, acreditam no sacerdócio de todos os crentes, significando que cada crente tem acesso direto a Deus. Portanto, confessam diretamente a Deus, acreditando que o perdão vem diretamente dele, sem a necessidade de um intermediário sacerdotal. Os católicos frequentemente usam água benta, abençoada por um sacerdote, como meio de bênção, sendo aspergida sobre os fiéis e objetos como sinal de graça santificante, usada em vários sacramentos e liturgias. Os protestantes tipicamente não usam meios físicos para bênçãos, acreditando no poder da oração para buscar as bênçãos de Deus, demonstrando a relação direta entre Deus e o crente. Itens físicos na oração variam entre as duas denominações.
Os católicos tradicionalmente usam o rosário, um conjunto circular de contas para contar uma série de orações que compõem o rosário. Cada conta representa uma oração específica, e o ciclo de orações é pensado para aproximar o fiel de Maria e Jesus. Os protestantes geralmente não usam itens físicos durante a oração, destacando sua crença em uma relação direta e pessoal com Deus, não mediada por objetos físicos ou intercessores humanos. O catolicismo postula 3 reinos na vida após a morte: céu para os que morrem em estado de graça, inferno para os que morrem em estado de pecado mortal e purgatório, um estado de transição para aqueles que precisam de purificação antes de entrar no céu. A crença protestante, por contraste, geralmente reconhece apenas céu e inferno, rejeitando o conceito de purgatório, pois muitos protestantes acreditam na justificação pela fé, significando que os crentes são salvos pela fé em Jesus, não por suas ações. A música no culto católico é frequentemente lenta e calma, usando hinos tradicionais e cantos que fazem parte da liturgia da Igreja há séculos, refletindo a solenidade e as profundas raízes históricas do culto católico. Muitas denominações protestantes, particularmente as evangélicas e pentecostais, usam estilos musicais modernos como pop e rock no culto. Essa música animada visa inspirar as congregações e tornar o culto uma experiência alegre e emocionalmente envolvente. A Igreja Católica reconhece 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, reconciliação, unção dos enfermos, matrimônio e ordens sagradas. Estes são vistos como canais de graça divina, através dos quais os crentes recebem vida espiritual e crescimento. As igrejas protestantes, entretanto, geralmente reconhecem apenas 2 sacramentos: batismo e comunhão, considerados ordenanças ou rituais simbólicos comandados por Cristo, ao invés de meios de graça. O catolicismo pratica o batismo infantil, uma tradição que remonta aos primeiros séculos da Igreja, baseada na crença no pecado original e na ideia de que o batismo limpa a alma e abre o caminho para a salvação. A maioria das denominações protestantes, por outro lado, pratica o batismo de crentes ou credo-batismo, realizado apenas após a pessoa tomar uma decisão pessoal de seguir Cristo, vendo o batismo não como meio de salvação, mas como uma declaração pública de fé e identificação com Cristo. O ano litúrgico católico inclui muitos dias santos e temporadas. 5 dos mais significativos são: Natal, o nascimento de Jesus; Quaresma, uma temporada de penitência antes da Páscoa; Páscoa, a ressurreição de Jesus; Pentecostes, a vinda do Espírito Santo; e a Festa dos Santos, celebrando santos reconhecidos pela Igreja. Os protestantes tipicamente focam em 2 dias santos principais: Natal e Páscoa, celebrando o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, refletindo variações na tradição e na ênfase relativa no calendário da Igreja. O catolicismo possui aproximadamente 1,3 bilhão de seguidores globalmente, tornando-se a maior denominação cristã. Estes seguidores estão espalhados por todos os continentes, com populações substanciais na Europa, Américas e África. O protestantismo, por contraste, conta com entre 920 milhões a 1 bilhão de adeptos em todo o mundo, com forte presença na América do Norte, Europa e partes da África e Ásia. Quando se trata do maior país em número de seguidores, a presença mais significativa do catolicismo está no Brasil, com cerca de 123 milhões de católicos, devido aos laços históricos do país com Portugal e suas atividades missionárias. Os Estados Unidos abrigam o maior número de protestantes, aproximadamente 153 milhões, refletindo as raízes históricas da nação na Reforma e as ondas posteriores de imigrantes protestantes que ajudaram a moldar sua paisagem cultural e religiosa. Os católicos tradicionalmente usavam o latim para orações litúrgicas, refletindo as origens da Igreja no Império Romano e simbolizando sua unidade e universalidade. No entanto, após o Concílio Vaticano II, na metade do século XX,
As línguas locais tornaram-se prevalentes nas liturgias católicas, embora o latim permaneça como a língua oficial do Vaticano. As orações protestantes são geralmente conduzidas em línguas locais, refletindo a ênfase da Reforma na comunicação direta e pessoal com Deus, e o princípio de que as Escrituras e o culto devem ser acessíveis a todos os crentes em sua língua nativa. Apesar das inúmeras diferenças que distinguem suas práticas e crenças, é crucial destacar que tanto católicos quanto protestantes se unem na devoção ao mesmo Deus. Eles compartilham a crença fundamental em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em meio à diversidade, essa fé comum forma um vínculo profundo, superando suas divisões e servindo como testemunho da natureza expansiva e multifacetada da devoção cristã. E assim, nosso vídeo sobre as diferenças do catolicismo e o protestantismo conclui. Até mais!